Se você tem interesse em se desenvolver no mercado financeiro, entender um pouco mais sobre ações, fundos de investimentos, como avaliar empresas, esse é o vídeo para você. Hoje eu estou aqui no escritório do Alaska Asset Management para conversar com o Henrique Breda, que é gestor do fundo e vai compartilhar um pouco dos conhecimentos deles e da experiência dele para a gente poder desenvolver esse assunto para você. Esse é o Papo BTC. Henrique, vamos lá, me conta um pouquinho da sua trajetória, né? Então você é engenheiro de formação, estudou na USP, na Escola Politécnica, e depois entrou no mercado financeiro. Me conta mais ou menos como foi essa trajetória da engenharia para finanças. Foi meio que caso pensado, assim. Eu estava na época do colegial, pensando com o que trabalhar e eu era muito convicto de que queria ir para o mercado financeiro. Em 96, tinha uma Veja que estava escrito na capa Os Feras. E eu estava numa época, eu falei, o que eu vou fazer e tal, eu gostava de astronomia, ficava lendo Carl Sagan, aquelas coisas todas, gosto até hoje. E me veio, me chamou a atenção aquele assunto daquele pessoal que era formado em engenharia, em matemática, física, e ia para o mercado financeiro, porque até então eu achava que era só economia e administração. E eu achava, na época, ingenuamente, que era desperdício eu jogar fora notas tão boas que eu tinha em física, matemática. Eu achava que eu tinha que levar aquilo a mais adiante. E se eu fosse para uma administração ou economia, eu entendia na época que eu iria não aproveitar todo o potencial. Então eu queria para exatas. E engenharia não me fecharia nenhuma porta para o mercado financeiro, pelo contrário, até abria. Eu via aquele pessoal, a turma do Itaú, que era muito forte em engenharia, muito pesado lá na Poli. E aí eu já meio que decidi que queria fazer engenharia para o mercado financeiro. E aí queria vir para São Paulo, eu sou do interior aqui de São Paulo, sou da cidade de Sumaré. Eu cheguei a passar no ITA na época, porque meus pais e a minha escola meio que me forçaram a prestar o curso, que seria propaganda para a escola caso eu passasse. Foi uma boa propaganda na época. Meus pais ficaram um pouco tristes de eu ter declinado a vaga lá, porque seria um puta lugar bacana para ir. Mas eu estava muito decidido que queria vir para São Paulo trabalhar aqui no mercado financeiro e tal. Fui para a Poli. Na Poli era o primeiro ano da EC2, então você tinha a possibilidade de entrar numa grande área e depois você escolhia qual que era a engenharia. Eu fui muito orientado a tentar escolher o curso que tivesse a maior quantidade possível de créditos optativos. Na época, a grande área mecânica, que era o que me atraía, o curso que mais tinha matéria optativa para poder fazer fora da Poli, e aí sim fazer uns cursos na FEA, era engenharia naval, tinha 32 créditos, acho que as outras tinham 8, e assim foi feito. Eu entrei em engenharia naval, depois do segundo, terceiro ano, acho que escolhe, e comecei a puxar algumas matérias da FEA para complementar um pouco a formação, então alguma coisinha de administração financeira e tal, é o básico, mas não ia ajudar na prática. Então, a única solução efetiva para ir para o mercado financeiro mesmo seria eu diluir o curso da Poli, não fazer uma carga tão puxada procurando se formar logo, porque se eu me formasse rápido, eu ia ser um ilustre desempregado sem experiência no mercado financeiro. Então eu queria começar a estagiar logo, comecei a estagiar numa empresa que era uma consultoria pequenininha, uma consultoria de engenheiros, mas era uma consultoria financeira. E aí, ali como estagiário, já no segundo, terceiro ano, eu já começava a planilhar balanço de banco. Era orientada para banco. De lá eu entrei no crédito do Unibanco, aí de novo me aprofundei mais em contabilidade, mais em balanço, muita planilha, né, muito número, e procurando sempre puxar com os mais experientes ao meu redor, o pessoal que já cuidava e já trabalhava com finanças, já trabalhava com contabilidade principalmente. Eu procurava complementar o que eu não aprendia na faculdade. Estava quase já para me formar, tranquei a matrícula e fui fazer intercâmbio, fiquei 6 meses em Londres. Era uma coisa bacana na época, lá em 2003, 2004, ter intercâmbio, experiência lá fora, era um diferencial muito grande para poder entrar em programas de trainees legais. Voltei de Londres, no começo de 2005, e tive a chance de entrar num hedge fund inglês, que tem escritório aqui no Brasil, a Spinnaker, muito orientado a mercados emergentes, e tem ações, tem renda fixa, moedas, tudo. Entrei lá, fiquei um pouco tempo como back office e depois já fui
me envolver com ações no final de 2005, começo de 2006. E aí não parei, né? Foi da Spinnaker, fui para um outro family office também trabalhar com ações, depois numa outra gestora inglesa que estava vindo para o Brasil, a Ashmore, até eu montar com outros sócios a Skipper em 2010, março de 2010, e a Skipper é a Alaska hoje, é o mesmo CNPJ, mesma empresa, a mesma continuidade, só que teve saída de sócio, teve rotação de analista, teve gente que não aguentou ficar aqui na crise. Então até montar essa equipe atual e encontrar o Luiz Alves em 2015 foi uma novela, assim. E como é que foi esse começo, né? Como que você começou a conquistar a credibilidade dos clientes, trazer investidores para confiar em você como uma pessoa que vai gerir o patrimônio dessas pessoas? Como que foi esse ganho de credibilidade? Credibilidade, na verdade, no começo você consegue de uma ou duas pessoas no máximo, né? Você não é crível, ninguém acredita muito em você se você não tem muita experiência. Então, você tem que procurar achar aquela uma ou duas pessoas que acreditem no seu potencial. Eu fiquei muito tempo com um gestor, sócio meu, de 2005 até 2010. Ele acabou indo para outros caminhos, outros rumos. E em 2010 também conheci uma investidora que foi a que seedou, a que deu o capital inicial para a montagem da Skipper, que é a Ângela Freitas, e está até hoje com a gente, aqui está aqui na Alaska. Alaska é Ângela, L-A de Luiz Alves e S-K de Skipper, da palavra Alaska, o A no início é dela. E ela foi a principal patrocinadora desse projeto, né? Insistiu muito, não perdeu a credibilidade em nenhum momento, muitos perderam, e foi insistindo, acreditava no potencial, acreditava na capacidade, mas não tinha, ainda assim tinha uma equipe deficiente, pouca experiência, precisava de mais capital na gestora, e nessa busca por reforço, por mais musculatura, foi quando a gente entrou em contato com o Luiz Alves, que do lado dele, ele também estava procurando equipe, também estava procurando gente para montar uma gestora para cuidar ali do capital dele, da família dele e de alguns amigos, mas não estava achando equipe. E foi quando em 2015 a gente juntou as duas coisas. Eu estava procurando músculo, ele estava querendo procurar equipe. E aí foi uma conversa de 5 minutos com o Luiz Alves, ele viu que já pensava igual, que era o que ele estava procurando. Deu fit. Deu fit muito rápido. Então assim, consegui a credibilidade da Ângela e do Luiz de um jeito um pouco rápido. Depois, sinceramente, eu não precisava conseguir a credibilidade de mais ninguém. Eu ia conseguir trabalhar com tranquilidade, com um bom capital, não precisaria de recursos de terceiros. E aí a gente começou a trabalhar sem olhar para fora. Desenhamos o Black sem se preocupar com peer group ou o que os outros faziam. A gente desenhou quase que um produto que replicasse a nossa carteira na física. Era uma tesouraria familiar focada em ações, em equities. Mas por acaso a gente deixou o fundo aberto. Começou a onda das plataformas, começou a ficar mais fácil você distribuir o seu fundo. A gente entendia que tinha uma equipe super escalável aqui, o que a gente fazia com um bi, daria para fazer com 2, com 3 ou 4 e aí sucessivamente. E a gente entendeu que dava muita satisfação para a gente e diminuir o risco da gestora, a gente ter investidores externos e pulverizados. Isso diminui o risco, porque o passivo fica super pulverizado, e a satisfação vem da gente lidar com pessoas que querem genuinamente aprender, então genuinamente com sede de saber investir melhor, de entender como que isso funciona. E a nossa experiência anterior com alocadores mais institucionais, a gente entendia que os interesses eram muito difusos. Então chegava um profissional, não são todos, mas um profissional típico, uma pessoa que chega, fala que é investidor a longo prazo, mas nos primeiros 3 meses que o fundo vai mal, já não é tão longo prazo assim, a pessoa já começa a ficar com medo de perder o cliente do lado dela, fica com medo de tomar alguma bronca aí do chefe, fica com medo de não ter o bônus no final do ano. Então você começa a ver que quando você tem um intermediário no meio, os interesses não são necessariamente o do cliente. E quando você tem a plataforma ou o cliente final, a conversa é com o varejo, olho no olho com essa turma, é mais genuína a relação.
Não quer dizer que é mais fácil, mas é mais genuína. A pessoa pode até ter o medo de investir, de ter uma perda, mas é responsabilidade inteiramente dela, né? Isso, não tem uma agenda oculta que você não sabe, né? Não tem um joguinho ali. O jogo é mais honesto, por mais duro que seja. Então, isso foi nos cativando, a gente foi gostando. Foi o primeiro público que nos acolheu, nenhum investidor institucional gostou da Alaska quando a gente começou. A gente era muito criticado porque é alavancado, né, vai quebrar, a gente escutou muito disso, tudo mentira, não tem nada disso. Foi isso que nos motivou a ida para a rede social. Então a gente tinha muita crítica em Twitter, muita gente que inventava, não existia a palavra ainda fake news, mas tinha fake analysis, né, do Black. E eu pessoalmente entrei para escrever sobre investimento, não queria brigar com ninguém ali, eu queria simplesmente escrever sobre filosofia de investimento. Isso foi atraindo seguidor, porque teve gente que começou a estudar por ali, começou a seguir, começou a entender como é que a gente pensa. Isso foi acalmando um pouco os corações de quem investia já no fundo. E aí foi um negócio meio não planejado, assim. E isso vem trazendo resultados para a gente, tanto não em captação, mas em resiliência de investidor. Então, seria o normal você esperar de um fundo que tem uma quantidade grande de investidores, a gente tem 175 mil investidores. Então, seria normal você imaginar isso, 10 mil pessoas entrando no mês, 10 mil saindo no outro, uma rotatividade muito grande, e no nosso caso não ocorre. Então, a gente entende que o fundo ele freia muita entrada, porque a gente expõe os riscos de uma forma muito honesta. Então, quem tem um perfil que não se adequa ao fundo já meio que não entra. E quem entra com um pouco mais de convicção. Então, toda essa filosofia de investimento exposta cria uma solidez um pouco maior de passivo, né? O que para a gestora é muito bom, que a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. E hoje você ainda posta muito conteúdo em Twitter, Instagram, né? Dedica um tempo para poder educar as pessoas. Pelo que eu entendi, é realmente educar, não é trazer novos investidores, não é esse o intuito, né? É educar para que as pessoas tenham mais consciência. E aí você tem visto esse retorno, então? Praticamente quase em todos os lugares que a gente vai, ou palestra, ou conversa, tem muitos elogios a essa exposição, essa transparência da gestora. Então, é difícil mensurar o quanto que isso traz de estabilidade ou de quantidade de capital, não dá para fazer essa conta, mas qualitativamente os feedbacks são positivos, né? Então, a gente acha que está agregando, mas não é moleza, né? Você tem de tudo, né? Rede social, vocês conhecem, você está com a sua cara totalmente exposta, você corre risco de ser contra-argumentado assim, muito bem, você vai errar, você tem que saber voltar atrás, tem que saber pedir desculpa, você tem que saber consertar, tem que ter sangue frio, paciência, não é tão simples. Bom, a gente começou a falar dos fundos, né? Você comentou da volatilidade, daqui a pouco a gente volta nesse ponto, mas vamos um pouquinho mais para baixo, né? A gente nos nossos cursos, a gente desenvolve disciplinas de finanças corporativas, valuation e produtos de investimento. E dentro dos produtos, a gente fala sobre os fundos de investimento, né? Fundos de ações, fundos multimercados. Mas me conta um pouquinho melhor, como que você explicaria o que é um fundo hoje? O fundo é como se fosse um condomínio, né? O que é um condomínio? Onde as pessoas dividem os lucros e dividem as despesas do que esse condomínio faz. Dividem de que forma? Proporcionalmente às cotas que você tem nesse condomínio. Então, se existem 1000 cotas no fundo, você tem 10 cotas, você tem 1% desse fundo, né? 1% do que acontecer com o fundo acontece com você. Esse condomínio, esse fundo é um CNPJ, ele é monitorado por várias entidades, várias instituições. Uma das coisas que funciona muito bem no Brasil é o mercado financeiro, é super regulado, é muito transparente, ele é robusto. Então, um fundo tem, por exemplo, tem um gestor, né? O gestor, a Alaska é uma gestora. O que a gestora faz? Ele é um contratado pelo condomínio para poder escolher os ativos que está ali dentro, né? Então, a gente é um funcionário, é como se a gente fosse um empregado, um prestador de serviço para o condomínio. O condomínio é o chefe, o fundo é o chefe. O fundo não é da gestora, é a gestora que presta serviço para o fundo.
Se todos os cotistas quiserem falar assim, ó, não queremos mais a Alaska, todo mundo vai votar para tirar a Alaska e levar isso aqui para qualquer outra gestora, pode fazer. O fundo é dos cotistas, né? Aí, tudo que acontece ali dentro, dar preço certo para os ativos, calcular despesa, né, deixar provisionado coisas para o próximo mês, tal. Quem avalia tudo isso, quem calcula e carimba, isso é o administrador. Geralmente é um banco grande, um banco estabelecido. No nosso caso aqui é o BTG. As ações, como um fundo de ações, né, as ações elas ficam custodiadas num custodiante, né? Custodiante que é o responsável jurídico por guardar esses papéis. No caso de ações, fica até na CBLC, que é um órgão ligado à B3. Então, é um órgão público, está ali dentro. Esse fundo ele sofre auditoria. Então, as contas, né, o que tem a receber, o que tem a pagar, isso sofre auditoria de companhias como a KPMG, a Deloitte, a Price. A gente presta contas e é monitorado também pela CVM. Né? E aí vai, tem Banco Central, quer dizer, tem um monte de entidade entre o fundo zelando para que ele funcione perfeitamente. Então, é um veículo muito inteligente, porque tudo que é feito ali dentro, se você compra alguma coisa por R$10 e vendeu por 12, né, você pega esse R$2 de lucro e você pode reinvestir em alguma outra coisa, você não paga imposto em cima desses 12. Tudo que você faz dentro do fundo não gera nenhum impacto fiscal. O impacto fiscal é toda vez que, na verdade, você entra no fundo, ok, não paga nada, quando você vai sair, aí você paga sobre o lucro. Então, mas tudo que é feito dentro do fundo, não. Então, se você fosse fazer isso na física, por exemplo, você compra R$100 mil em alguma coisa e vendeu com lucro R$200 mil, você vai pagar imposto em cima dos 100 que você ganhou. Então, você vai pagar 20% de imposto, por exemplo, 15%. Né? Ao invés de trabalhar com 100 que você ganhou, você vai trabalhar só com 85. Então, você já deixou alguma coisa na mesa. Então, no fundo, não. Então, isso traz algumas vantagens de retorno ao longo do tempo. Quer dizer, você consegue produzir retorno em cima de imposto que você diferiu, que você não precisou pagar agora. Então, tem várias vantagens. Então, isso é justamente alinhado com essa parte que eu queria até discutir contigo. Né? A pessoa pode fazer um investimento em um fundo de ações, vamos supor um fundo de ações, que aloca os recursos desse fundo, vamos colocar Ambev, Itaú e Magazine Luiza, por exemplo. Tá? Qual que é a diferença, ou por que não seria melhor eu investir direto nesses 3 ativos? Qual que é o benefício da pessoa investir através do fundo, dado que, obviamente, toda essa estrutura de segurança e de gestão tem um custo associado, seja taxa de custódia, taxa de administração e assim por diante. Qual que é o benefício para o investidor ao colocar o dinheiro no fundo? Nesse seu exemplo específico, nenhum. É melhor você comprar Magazine, Ambev e Itaú. Porque se você vai só comprar as 3 na física ou só comprar as 3 via um fundo, no fundo você vai pagar 2% de ADM, você vai pagar taxa de performance, você vai pagar custo de auditoria, tal. E na física não paga nada. No fundo, se você quiser vender ou sair do fundo, vai demorar 30 dias, se o fundo for de 30, no outro você sabe o que você quiser, tal. A vantagem do fundo só aparece se o gestor investe e desinveste, recicla o capital com melhor eficiência do que você mesmo. Né? E bom, vocês têm uma equipe aqui no Alaska, né, que faz a análise para poder fazer essa alocação de uma forma ótima, tentar sempre superar as referências, os resultados anteriores. Né? E para falar da análise, né, como que vocês fazem as análises de onde vocês vão alocar o recurso? Que tipo de métrica ou ferramenta vocês utilizam para fazer essas análises, melhor do que a pessoa física geralmente? A hora que a gente decide, de fato, avaliar uma companhia, a gente gasta muito mais tempo, quase o dobro do tempo normal que se fala, né, sobre análise de negócio, a gente gasta para entender as pessoas ali, né? Quem são os executivos, de onde eles vieram, né? Qual que é a formação deles, quanto tempo faz que eles estão na empresa, qual que é a orientação da companhia, né? Qual que é a cultura corporativa daquele pessoal, quem que é o dono, né? Como que é a atuação dele na companhia, né? Ele manda e desmanda, ele coloca na companhia despesa com secretário pessoal, advogado pessoal, ele faz o que quiser com a companhia, trata minoritário com desrespeito, com respeito, como é que é isso? Então estudar as pessoas da companhia, a relação entre elas é fundamental. É a base.
é a base de tudo, porque são aquelas pessoas que vão desenvolver o sistema logístico da companhia. São aquelas pessoas que vão fazer o negócio evoluir para melhor ou fazer o negócio entrar em decadência. Então são aquelas pessoas que vão aumentar barreiras de entradas no negócio, são aquelas pessoas que melhoram a performance da companhia. Porque se você olhar e ignorar as pessoas e você vai direto olhar o business, vamos ver barreira de entrada, vamos ver logística, return on capital, a margem e tal, você está vendo uma foto. Isso aí é realmente muito fácil de fazer. Você olhou o balanço, olhou a margem, vê a dominância, quantos de market share. Aí você fala, fiz análise. Não, você não fez. Né? Você está olhando a consequência, você não olhou a causa. Quem causa isso daí? É aquele pessoal, né? Aquelas pessoas. Qual que é a premissa nossa? Pessoas boas fazem o negócio melhorar ao longo do tempo. E pessoas ruins fazem o negócio piorar ao longo do tempo. Então, quem precede o quê? Um negócio bom faz os executivos ficarem bons ou os executivos bons que fazem o negócio ficar bom? Então a gente gasta muito mais tempo com as pessoas. Bom, aí depois então de analisar as pessoas do negócio, né, Henrique, a gente vai para a parte estratégica financeira, né, analisar o business como um todo. E aí o que você costuma ver de índice, o que é importante analisar nesse caso? Aí o que a gente faz é projeção, né? A gente só consegue enxergar se alguma coisa vale ou não vale através do fluxo de caixa. Né? Uma empresa que sempre queima caixa, a gente não consegue atribuir nenhum valor para ela, né? Qualquer investimento que você faz, você coloca uma grana para receber alguma coisa de volta. Então aquela empresa precisa gerar alguma grana. Pode mandar para o acionista numa forma de dividendo ou ela retém aquele caixa para crescer, tanto faz. A Berkshire Hathaway do Buffett não paga nenhum dividendo, nem por isso vale zero, vale bilhões aí de dólares. Então a gente gasta tempo para tentar entender a situação atual da companhia, da onde ela está vindo, e aí a gente imagina para onde ela vai. Tudo que a gente imaginou até hoje, para todas as companhias, tudo deu errado. Nenhum deu certo, tudo deu errado. Ou a companhia entregou mais do que a gente imaginava, ou ela entregou menos do que a gente imaginava. Então, por isso que você monta um portfólio ali com 17, 18 ou 15 empresas, algumas você erra para mais, outras para menos. A ideia da projeção não é cravar o que vai acontecer, você nunca vai conseguir acertar, mas você precisa ter um plano, você precisa ter uma ideia, né, para onde vai aquela companhia, para daí tentar atribuir um valor para ela. E aí a gente atribui valor via o fluxo de caixa. Então, Magazine Luiza tem 1000 lojas. Esse ano a ideia é abrir 150 lojas. O faturamento por metro quadrado está em tanto. O e-commerce está vindo, está crescendo, sei lá, 200% no ano. A margem disso é tanto. O ano que vem, não vai crescer 200, já está maduro. Acho que o ano que vem cresce 80, vai desacelerar. Então, se você faz uma projeção, tem um fluxo de caixa, aí a gente compara o fluxo de caixa que a gente imagina, que está errado, e compara com o market cap atual da companhia. Disso a gente sai com uma taxa interna de retorno. Como se fosse qualquer projeto, como se fosse qualquer coisa que você desembolsa para ter alguma coisa de volta. É o básico do negócio, taxa interna de retorno. É isso que é o grande medidor que a gente usa para saber se a gente vai investir mais, aumentar ou diminuir o comportamento dessa taxa interna de retorno ao longo do tempo. E aí é um modelo dinâmico, né? Porque a taxa interna de retorno, tudo mais constante, se o preço da ação sobe, a taxa interna de retorno cai. Então, ficou menos interessante, você naturalmente já vende um pouco, porque elas perdeu a taxa interna de retorno, todo o resto está parado, você vai continuar com o mesmo tamanho, por quê? Né? Você já vende um pouco e coloca. Se está tudo mais constante e só o preço cai, a taxa interna de retorno está subindo, está ficando mais interessante, então a gente compra um pouco mais. Se a ação está parada e o que você imaginava de fluxo de caixa futuro você vai revisando para baixo, a taxa interna de retorno cai. Então, se você comprou uma ação a R$12, ela caiu para 10, mas a geração de caixa que você imaginava caiu muito mais, pode ser que a taxa interna de retorno a R$10 seja menor do que a 12. Então, você não vai ter o mesmo tamanho, você é obrigado a diminuir. Então, a gente não olha o preço para tomar a decisão. A gente não é o preço subiu, vende, preço caiu. A gente olha a taxa interna de retorno. Normalmente, sim, né? Porque o preço se movimenta com muito mais frequência do que você imagina do que vai acontecer com aquele negócio. Mas, eventualmente, se você entra em negócios que estão em uma mudança muito rápida, Magazine é isso, a Rumo foi isso, outras empresas isso pode acontecer, se você não ficar muito próximo das empresas,
para tentar entender a cabeça deles, tentar entender para onde que o negócio está indo mesmo e não ficar olhando só, vou acompanhar só depois que sai o release, né? Só depois que você vai corre o risco de ficar atrasado. Na Vale não tem problema nenhum, né? 400 milhões de toneladas por ano, vezes o preço do minério, não tem muito segredo. Mas varejista, shopping, outras empresas, assim, você tem que acompanhar. E aí, por isso que a gente participa, assim, de bastante conselhos, assim, uns 15, fica perto, fica próximo, a gente mesmo é membro, para tentar entender a cabeça do dono, a cabeça do presidente, como que o conselho pensa, como que aquela companhia toma decisão, para daí ter confiança naquele grupo de pessoas, e aí aquilo ajuda a entender mesmo o negócio, barreiras de entrada, dominância e tal, e não só entender, mas confiar no que você acha que entendeu. Sim. Legal. E para finalizar, Henrique, muitos dos nossos espectadores, pessoas que assistem a gente, estão entrando no mercado de trabalho e muitos têm interesse em atuar no mercado financeiro. O que você daria de sugestão para essa pessoa que hoje está se formando, recém-formada, quer atuar no mercado financeiro? Que tipo de conhecimento ela deve buscar? O que ela deve fazer? O que você faria se você fosse essa pessoa hoje? Eu vou falar como que a gente faz aqui, né, a gente leva isso exatamente em consideração. Como que a gente contrata pessoas aqui, né? Bom, então, uma formação boa é o primeiro pontapé inicial, né? Então, não precisa ser necessariamente um curso de economia ou curso de administração, engenharia, qualquer curso serve, não tem problema nenhum, mas desde que seja um bom curso. Um curso que seja puxado, um curso que seja difícil, meio que desafie o estudante ali, não o cara que vai levando nas coxas e jogando, né, pimbolinha a faculdade inteira, porque você não força ninguém. Então, a gente gosta de pegar pessoas que deram uma ralada para estudar, para não chegar aqui muito mal acostumado, né? Chegar aqui com uma certa cicatriz. E aí o que a gente faz é tentar entender noções de lógica dessa pessoa, então prova de lógica, tem que entender de inglês, tem que entender de Excel, tem que entender de conta, tem que ter o mínimo das coisas, porque a gente lida com o mundo numérico. Mas antes de contratar a pessoa, a gente deixa a pessoa aqui um dia inteiro com a gente, né? Trabalhando com a gente, fazendo conta, dando opiniões, e a gente coloca a empresa inteira para perceber os mínimos detalhes daquela pessoa, né? A gente quer tentar entender, da mesma forma que a gente vai com as empresas, é difícil, a gente quer tentar entender se aquela pessoa é confiável, se aquela pessoa é pau para toda obra, né? Ela se formou numa faculdade bacana, veio aqui no escritório, né? Acabou de chegar uma visita, né? Copeira não está aqui, ele levanta, pega o café e serve a pessoa, ele fica esperando alguém fazer isso. Então a gente quer uma pessoa com humildade para aprender, atitude, sangue no olho e uma formação técnica boa. Para o nosso trabalho a gente sabe que ela vai entrar aqui meio que não sabendo nada, e muita coisa do que ela aprendeu ainda possivelmente está errado. Então a gente não se preocupa em pegar essa pessoa para formar, pegar pela mão aqui, mas princípios, valores e força de vontade vai ter que vir com ela, né? Então assim, o mercado financeiro é extremamente democrático, extremamente, qualquer tipo de formação serve. Então, sou engenheiro naval, Luiz Alves é economista, o Ney, meu sócio, é formado em Direito, o Ney Mestieri é formado em Administração, tem engenheiro de produção, tem administrador, tem de tudo aqui. Então, isso não se preocupe. Resiliência e muito interesse em aprender, podemos resumir dessa forma. Exato, isso aí. Legal, Henrique. Apanhar e não chorar. Ah, sim, isso é importante. Bom, muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo, espero que você tenha aproveitado, enfim, e compartilhado aí bastante coisa. Espero que você que está assistindo a gente até agora tenha aproveitado o papo. Aproveita e segue nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube, o BTCcast, que você talvez acompanhe, se não acompanhar também através dos nossos podcasts, nosso Instagram, @instabtcompany. Henrique, quer divulgar alguma rede social, alguma coisa para o pessoal seguir? Acho que o que eu acho bacana é se as pessoas quiserem se inteirar um pouco mais sobre como a gente pensa e tentar agregar até nos seus investimentos pessoais. Acho que eu gosto muito das nossas cartas de gestão, estão no site, então alaska-asset.com.br. E se quiser se divertir em rede social, no Instagram ou no Twitter, é hbreda com 2 Ds, eu tô lá. Tá certo. Muito obrigado, Henrique. Obrigado pela conversa e obrigado você que assistiu até agora. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.